modo eu já... Ok. Então, pessoal, nós temos o projeto de uma ponte. Tá vendo a ponte aí? Ó? Beleza. O que eu preciso fazer? Calcular frenagem, empuxo e vento. O exercício é assim, ó. Trem tipo 30. Então, eu sei que vai passar um trânsito aí, a princípio, né? Um engarrafamento de 30 toneladas. O solo foi compactado com 1,7 tonelada força por metro cúbico. É o mínimo obrigatório. E aí já começo fazendo o cálculo da força de vento. O que eu preciso para fazer o cálculo da força de vento? Preciso saber o comprimento da ponte. Vocês vão pegar a calculadora de vocês aí, fazer 4,50 metros, mais 1 metro, mais 8,75 metros, mais 30, mais 3,15, mais 0,20, mais 5,75, mais 0,30, mais 4,65 e mais 0,20. Esse é o exemplo que está aqui. Sempre existirá a possibilidade de vocês calcularem o comprimento da ponte. Cabe a você lembrar sempre de que leitura de projeto faz parte do curso. Então, tu precisa dar uma olhada nisso daí, porque a informação vai estar lá. Então, eu consigo encontrar o comprimento da ponte, assim como também ó, a altura da longarina. Olhando aqui no projeto, a longarina está com 1,30 m. A altura da laje. A laje está ali, ó, 25 centímetros. A altura do veículo. Ah, mas não está o veículo aí. Sempre é 2 metros. E a altura do revestimento. O projeto não apresenta especificamente a altura do revestimento. É bem provável que ele já esteja embutido no pavimento. Então eu já vou substituir as informações ali, ó. Lá vamos nós. 0,1, ou seja, 10% do comprimento da ponte, 28,8 metros, vezes longarina 1,30 m, laje 0,25, veículo 2 metros por norma, revestimento não está informado, tudo isso dividido pelo número de pilares. Essa ponte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares. Por enquanto eu tenho que a força de vento 1,704. Vou agora para a força de vento 2. O que eu tenho ali? 0,15, ou seja, 15% do comprimento da ponte, vezes a altura da longarina, 1,30 m, a altura da laje, 0,85. E como não tem mais o automóvel, não tem mais o carro, a outra altura de algum elemento construtivo da ponte que vai fazer anteparo para o vento é o guarda-roda. Lembre-se, o guarda-corpo tem que ser um elemento onde o vento passe por ele. Os dois vídeos que nós assistimos de queda de ponte foi em função de não estar... Um vídeo que a gente viu foi o guarda-corpo fechado e é o vento cria anteparo. Então a gente não conta o guarda-corpo como altura. Dividido por 6 deu 1,730. Opa, já vou fazer minha primeira observação. Força de vento 1, que é com trânsito, 1,70. Força de vento 2, sem trânsito, 1,73. Então a ponte está mais suscetível, interessante isso, está vendo? Está mais suscetível a tombamento quando não tem trânsito. A fórmula já leva você para essa condição de pensamento. Porque quando o trânsito está sobre a ponte, imagina o peso gigantesco do trânsito, de um engarrafamento, né, para ajudar a ponte a ficar paradinha. Então é mais difícil do vento derrubar. Quando não tem o trânsito, que é o segundo cálculo ali, ó, ela está mais suscetível ao tombamento, porque é só o peso próprio da ponte. Então, para a continuidade do meu processo de cálculo, eu vou levar 1,73. Beleza. Frenagem. Lembrando aqui embaixo ó, que é uma força perpendicular. Está vendo ali? O vento de 1,73 toneladas, força, está batendo perpendicularmente à ponte. Frenagem são dois tipos. Um que leva em consideração o tamanho da ponte e outro que leva em consideração o trânsito que está passando por sobre ela. A primeira ali, ó, 5% do peso de passeio, que é 0,5 tonelada força por metro quadrado, vezes a área do tabuleiro. A gente já sabe que a ponte tem 28,80 metros e está ali no projeto que a largura dela é 12. Então, tenho 12 vezes 28,80
vezes 0,5, carga de passeio, 0,05, coeficiente de segurança, dividido pelo número de pilares. Então, por enquanto, a frenagem que leva em consideração o tamanho da ponte deu força 1,44 toneladas. Vamos para outra situação. Agora é o trem tipo 30, tá? Não confunda os números ali, ó. É 30% do trem tipo, 30, dividido pelo número de pilares, 6. Opa! Força de frenagem 2 deu 1,5. Força de frenagem 1, 1,4. Eu calculo as duas e já reservo para as minhas próximas passagens a maior. Força de vento, maior, 1,73. Frenagem, maior, 1,5. Feito isso, nós vamos para o empuxo. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas a gente vai acabar sobrevivendo. Lembrando que essas forças de frenagem são longitudinais. Então, tu já tem uma força extra tentando tombar a ponte lateralmente e uma força extra tentando empurrar a ponte longitudinalmente. Vamos para o empuxo aí, ó. Primeiro deles, empuxo médio. Vamos pegar as informações. Trem tipo 30 vezes a largura do trem tipo 30. Pega lá no formulário. 3. Área do trem tipo 30. 3 de largura, 6 de comprimento. Então está aqui a influência do trem tipo. Agora vamos para a influência do povo andando por sobre o aterro. Carga de multidão, 0,5. Vezes a largura da ponte, 12. Menos a largura do trem tipo, porque é onde está andando o automóvel, não anda a população. Então é 12 menos 0,3. Tudo isso daí dividido pela largura da ponte, 0,79. Depois vocês podem, né, verificar com a calculadora direitinho. É só vocês fazerem a leitura de como a gente consegue tirar as informações bem fáceis do projeto e transportar aí para o processo de cálculo. Então, já tem uma carga média de empuxo que bate na cabeceira da ponte, 0,79 toneladas. Muito bem. Quando o trânsito e o povo começam a se aproximar da ponte passando por sobre aterro, há um acréscimo de carga, consequentemente, aquele triângulo de energia, né, tem um acréscimo de altura imaginário, que nada mais é do que a divisão do Q médio, 0,79, absorvido pelo peso específico do solo. Esse nosso exercício é 1,7. Então, a altura imaginária é como se o aterro estivesse a 46 centímetros para cima da ponte. Ela não pode isso, porque acaba trazendo desconforto para o trânsito. Por isso que é uma altura imaginária. Tá? Muito bem. Lá vou eu agora para a pressão do solo. A pressão do solo é essa altura imaginária, vezes o ângulo de escoamento do solo, a gente combinou aí 0,3, tá? Multiplicado pelo peso específico do solo. Solo bem compactadinho, 1,7. Então, essa pressão que o solo faz contra a cortina leva em consideração essa altura máxima, perdão, esse acréscimo de altura, o ângulo de escoamento do solo, vamos combinar aqui em escala 0,3, vezes o peso específico. Já temos uma pressão do solo de 0,23. Essa pressão do solo ela está sendo jogada contra a cortina. Isso é uma pressão interna do solo, querendo se espalhar ou querendo ir para uma determinada direção. A que mais vai ter estresse é a cortina. Então eu preciso calcular a pressão interna, que é provocado pelo solo, que tem um ângulo de escoamento 0,3, multiplicado pela altura da cortina, vou tirar lá do projeto, 1,3, mais 0,25. O que é esse 0,25? Olha, mas professor, de onde é que veio esse 0,25? É que quando o aterro bate na cortina, dá uma olhada aí no teu projeto. Esses dois números que aparecerem em verdinho é para te chamar a atenção de como que tu tens que prestar atenção no projeto. O aterro, ele não termina só na cortina. Ele tem mais a laje. Tá vendo ali? Então, o que a gente tem ali? Ó? A altura da cortina 1,30 m, que é onde o aterro está encostando, claro, mais um acréscimozinho de 25 centímetros da laje. Tá vendo só? Por isso que eu coloquei em verdinho ali. De onde é que eu tirei isso? Da observação do aterro, do projeto. Além disso, tem mais aquela altura imaginária.
que é o 0,46. Então a pressão interna toda dá 0,60. Muito bem. Vamos lá. E empuxo total, já tenho todas as informações que eu preciso. O empuxo total é a pressão interna, já calculei, mais a pressão do solo, vou fazer uma média entre as duas. Vou multiplicar pela altura da cortina, está ali no projeto, vezes a largura da ponte. Então está lá, ó. 0,60, que é a pressão interna, mais 0,23, pressão do solo, dividido por 2. A altura da cortina, 1,55, já em verdinho, que é a soma dos dois, tá? Aqui a gente chama a altura da cortina, que é um termo técnico, mas tu tem que ver se, de repente, o teu projeto, ou o projeto que tu está analisando, já coloca a cortina no mesmo nível da laje de passeio. Aqui nesse desenho, tu tá vendo ali, ó? A cortina é toda essa parte frontal aqui, ó, da ponte, que é 0,30 mais 0,25, que atua em toda a largura da ponte, 12 metros. Então, o meu empuxo, por enquanto, já dá 7,83 toneladas força. Opa! No dia que houver uma inversão de trânsito nessa ponte, eu vou me precaver, vou calcular o empuxo assimétrico, que é pressão do solo, vezes a altura da cortina, vezes a largura da ponte, só que dividido pelo número de pilares. 0,736. Como a gente sempre tem que pensar no pior, eu vou me garantir. Vai que um dia realmente aconteça isso. Esse efeito do empuxo total e do empuxo assimétrico, eu vou somar esses dois números, tá? E aí eu vou ter a carga final total. Tá aí a carga final total. 10,07 longitudinal. Esse 10,07 é esse 7,83, mais 0,736, mais a maior carga de frenagem. Por que a gente soma tudo? Porque a maior carga de frenagem também é uma carga longitudinal. Então soma aí, ó, 1,50, que é longitudinal, mais 7,83, que é o empuxo total, mais um dia, o empuxo assimétrico 0,736, dá 10,07 toneladas força longitudinalmente. E transversalmente, somente a carga maior de vento, que era 1,73. Fechou. Está resolvido o problema de frenagem, vento e empuxo. Beleza? Vocês podem se divertir com os outros exercícios e agora.